Hoje a gente vai falar sobre o caso Albert Fish. Albert Fish nasceu em Washington no dia 19 de maio de 1870. Seu pai tinha 43 anos a mais que sua mãe, e pelo menos 7 membros de sua família tiveram graves doenças mentais em 2 gerações que precederam o nascimento de Fish. Albert Fish tinha 5 anos quando seu pai faleceu de ataque cardíaco, e sua mãe, então, o colocou em um orfanato, com certeza alegando não ter condições, de criar, lógico. Ele tinha outros irmãos, então talvez ela alegou não ter condições para criar o Albert e o outro irmão dele. Então ela o colocou num orfanato, e nesse orfanato ele era frequentemente agredido. E aí, depois dessas agressões, tendo essas agressões, ele descobriu que amava, gostava, de sentir dor. Ele gostava dessas agressões. E isso era provado quando ele tinha ereções por ser agredido, o que influenciou a gostar de sadomasoquismo. Aos 7 anos, sua mãe o tirou do orfanato porque havia conseguido arrumar um emprego. Aos 9 anos, Fish caiu de uma cerejeira e machucou seriamente a cabeça, o que mais tarde causaria dores de cabeça e pequenos problemas mentais. Em 1882, aos 12 anos, Fish começou uma relação homossexual com um rapaz que trabalhava no telégrafo, que o incentivava a beber urina e praticar coprofagia, ou seja, além de beber urina, coprofagia significa ter prazer em comer fezes. Fish começou a visitar casas de banho, onde observava rapazes se despindo, e ali passava grande parte de seus finais de semana. Em 1889, sua mãe arranjou-lhe um casamento com uma mulher 9 anos mais nova. E eles tiveram filhos, 6. Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John e Henry. Um ano depois do casamento, eles mudaram-se para Nova York, onde Fish começou a ter relações homossexuais sadomasoquistas, ainda casado, com a esposa dele. Em Nova York, ele começou a estuprar crianças e a participar de atividades bizarras. Fish começou a trabalhar como pintor e continuava a molestar rapazes, a maioria deles, crianças, com menos de 6 anos. Um dia, um de seus amantes levou-o a um museu de cera, onde Fish ficou fascinado com a bissetriz de um pênis. E pouco depois disso desenvolveu um interesse mórbido por castração. Durante uma relação com um homem mentalmente retardado, Fish tentou castrá-lo, mas o homem se assustou e fugiu. Em janeiro de 1917, sua mulher fugiu com um aluno interno chamado John Straub. Depois disso, Fish começou a ouvir vozes. Sua mulher voltou para ele, trazendo o amante Straub junto, e Fish aceitou-a com a condição de mandar seu amante ir embora. Mais tarde, ele descobriu que sua esposa estava mantendo Straub no sótão e ela partiu após uma discussão tempestuosa para nunca mais voltar. Depois da partida de sua esposa, Fish mudou muito seu comportamento. Aparentemente, o sujeito a alucinações, ele balançava seu punho em direção ao céu e gritava: "Sou Cristo". Obcecado com o pecado, sacrifício e reparação pela dor, Fish encorajava seus filhos e seus amigos a espancá-lo até suas nádegas sangrarem. Por conta própria, ele inseria diversas agulhas em sua virilha, perdendo algumas de vista. Depois a gente vai ver que ele fez um raio-x e tinha 29 agulhas inseridas na região onde ele aplicava essas agulhas entre o ânus e o escroto. Então, a dor era... Enquanto tivesse dor, estava bom. E eu acredito que aquelas agulhas inseridas ali, as que ele não conseguia retirar, que se perdiam ali, ao sentar, você imagina, ao sentar, deveria dar um prazer enorme para ele. Não era o que ele queria e o que ele gostava. Em outras ocasiões, Fish embebia bolas de algodão em álcool, inseria-as em seu ânus e colocava fogo. Embora nunca tivesse se divorciado de sua primeira esposa, Fish casou-se mais 3 vezes, usufruindo de uma vida sexual que os psiquiatras do tribunal descreveriam como uma das perversidades sem paralelo. Agora, os fatos, Em 1928, Albert Hamilton Fish sentiu o coração acelerar ao ler o anúncio de jornal que tinha nas mãos. Tratava-se de um jovem Edward Budd oferecendo seus serviços. Era a oportunidade que esperava para agir novamente. Fazia anos que escolhia as crianças e os jovens que levaria com ele em cada um dos 23 estados onde morou. Sua aparência o ajudava bastante, pois ele era grisalho desde jovem e era sempre tomado por um senhor de certa idade incapaz de fazer alguma maldade.
E esse era o engano que todo mundo cometia, né? Confiava na aparência idosa, né, e frágil desse homem. Sem perder tempo, contatou o orgulhoso pai do rapaz e colocaram o anúncio e marcaram o encontro para uma entrevista. Usou o pseudônimo de Frank Howard e se apresentou como fazendeiro, sem levantar nenhuma suspeita sobre as suas reais intenções. Mal se conteve até o dia marcado para conhecer o futuro empregado. Entrevistou Edward e mais um colega, Willie, e sem perder tempo, contratou logo os dois para trabalharem para ele. Viria buscá-los no fim de semana, quando os garotos já estariam de malas prontas. Então, num domingo, né, o elegante e tranquilo Howard, né, no caso que ele usou um nome falso, ele foi até o endereço da família Budd cumprir o combinado. Ele se fazia por um homem educado, e então ele levou para a dona da casa um pote de queijo e morangos, conquistando a confiança da mãe do rapaz, Delia Budd. O pai do rapaz, Albert, explodia de orgulho pelo fato de Edward ter procurado emprego para ajudar a família a melhorar de vida. Agora o filho trabalharia ajudando aquele alinhado e frágil senhor a cuidar de suas galinhas e vacas leiteiras, engrossando o pouco dinheiro que com dignidade e segurança eles ganhariam. No caso, o pai, né? Porque o filho não teria segurança nenhuma trabalhando com esse homem. Ninguém duvidou de que alguém com aquela aparência realmente precisasse de auxílio nos trabalhos pesados que envolviam seus negócios. Ninguém percebeu que o gaboroso velhinho não conseguia tirar os olhos da caçula da família, Grace Budd, uma menina de apenas 10 anos, criança, né? Menina. Como que tomado por uma paixão súbita, o frágil senhor mudou drasticamente seus planos. Sem que ninguém imaginasse suas verdadeiras intenções, o novo patrão de Edward Budd contou para Albert e Delia que tinha de ir ao aniversário de uma sobrinha antes de levar seus novos empregados para a fazenda. Assim, com displicência, convidou a linda menina para acompanhá-lo à festa, alegando que seria divertido para Grace e ela seria uma ótima companhia para sua sobrinha. Os pais da menina titubearam. Perguntaram se ele poderia dizer onde era a festa. Então, o Fish, né, ele escreveu um endereço, né, deu um endereço e de cabeça chegou lá, escreveu o endereço, deu para os pais da criança, eles, né, aceitaram esse endereço. Então não tinha mais argumento, né? E o pai estava pensando, se eu não fizer não fizer, né, esse gosto desse senhor, talvez meu filho não consiga um emprego, né? Então, sem nenhum argumento para fazer tal descortesia ao novo patrão de seu filho, assistiram quase impotentes enquanto o distinto senhor pegava Grace pela mão e saía pela porta. Horas depois, já desesperados com o sumiço da filha, chamaram a polícia, que informou à família que o endereço da festa era falso, óbvio. Nunca mais veriam a menina. Sem perder tempo, Fish levou a pequena Grace para uma viagem de trem e desceu na estação de Worthington. Excitada ao rever os planos macabros que tinha em mente para ela, quase se esqueceu no assento em que vieram sentados, a maleta com todos os instrumentos que comprou para castrar Edward e Willie, que seriam as vítimas iniciais, né? Sorrindo para a menina que o havia lembrado de levar seus pertences, rumou em direção a uma casa vazia em Westchester, chamada de Wisteria Cottage, lugar previamente escolhido por ele para colocar em prática seus desejos perversos. E Grace não desconfiou de nada. Ficou no quintal como o Sr. Howard, né? Mandou colhendo flores. Enquanto a menina se distraía, Howard, né, que no caso não é Howard, é Fish, foi para o quarto no andar superior com suas facas de corte afiado. Experiente, tirou as próprias roupas para não sujá-las de sangue, acenou para Grace da janela, fazendo sinal para que ela subisse e se escondeu no armário até que ela adentrasse o quarto o suficiente para que ele a atacasse. A garotinha gritou, chutou e arranhou seu agressor sem sucesso, enquanto ele arrancava suas roupas e a asfixiava. Ela não teve a menor chance e esse velhinho, né, que não era velhinho coisa nenhuma, nem era fraco, nem era velho, né, como aparentava. Então, 6 anos depois que Grace Budd desapareceu, tinha um caso de investigação e ele ainda estava em aberto, mas ninguém mais esperava que ela fosse encontrada, nem mesmo seu raptor. Apenas um homem, né, o detetive William F. King, continuava a trabalhar incansavelmente. De vez em quando, em conjunto com o jornalista Walter Winchell, plantava uma notícia falsa sobre o andamento das investigações no jornal para que o assunto continuasse em pauta, numa frágil tentativa de não deixar o caso cair no esquecimento. Assim foi veiculada a notícia
em novembro de que, em breve, surpresas seriam reveladas pelo Departamento de Pessoas Desaparecidas. Então, 10 dias depois, Delia Budd, né, que é a mãe da Grace, ela recebeu uma carta. Como ela era analfabeta, ela não sabia ler e foi por sorte, isso seria um choque terrível para ela. Ela entregou a carta para o filho dela, o Edward. Depois de ler a carta, o Edward, totalmente perturbado, se apressou a entregar a carta para o detetive, né, King, e o conteúdo da carta era o seguinte: Minha querida senhora Budd, em 1884, um amigo meu embarcou como trabalhador braçal de convés no navio Steamer Tacoma, o capitão John Davis. Eles velejaram de São Francisco para Hong Kong, na China. Quando chegaram lá, ele e 2 outros foram para a terra e ficaram bêbados. Quando voltaram, o navio tinha ido embora. Aqueles eram tempos de fome na China. Carne de qualquer tipo custava de 1 a 3 dólares a libra. Tão grande era o sofrimento entre muitos pobres que todas as crianças com menos de 12 anos foram vendidas como comida para manter os outros não famintos. Um menino ou uma menina de menos de 14 anos não estava seguro nas ruas. Você poderia ir a qualquer loja e pedir um bife, cortes de carne ou picadinho. Do corpo nu de um menino ou menina seria trazido exatamente o que se pedisse. A parte de trás de meninos ou meninas é a mais doce parte do corpo e era vendida como costela de vitela no preço mais alto. John ficou lá tanto tempo que adquiriu gosto por carne humana. Quando ele voltou para Nova York, ele roubou 2 meninos de 7 e 11 anos. Levou-os para sua casa, tirou a roupa dos 2 e os amarrou nus no armário. Então queimou tudo deles. Inúmeras vezes, todo dia e noite, ele os espancou e os torturou para fazer com que sua carne ficasse boa e macia. Primeiro ele matou o menino de 11 anos, porque ele tinha as nádegas mais gordas e, é claro, havia mais carne nela. Cada parte do corpo foi cozida e comida, exceto a cabeça, os ossos e as tripas. Ele foi assado no forno, todo o seu lombo, fervido, grelhado, frito e refogado. O menino pequeno era o próximo e tudo aconteceu da mesma maneira. Nesta época eu estava morando na 409 com a rua 100, perto do lado direito. E ele me falou com tanta frequência como a carne humana era gostosa que eu decidi prová-la. Então, no domingo, 3 de junho de 1928, telefonei para vocês no 406 da Rua 15 e trouxe-lhes um pote de queijo e morango. Nós almoçamos. Grace sentou no meu colo e me beijou. Eu me convenci a comê-la naquele momento, com a desculpa de levá-la a uma festa. Vocês disseram sim e ela pôde ir à festa comigo. Eu a levei a uma casa vazia em Westchester, que já tinha escolhido. Quando chegamos lá, disse para ela ficar no quintal. Grace colheu flores selvagens. Eu subi as escadas e tirei toda a minha roupa. Sabia que se não fizesse, ficaria com o sangue dela nas roupas. Quando estava pronto, fui até a janela e a chamei. Então me escondi no armário até a menina entrar no quarto. Quando ela me viu completamente nu, começou a chorar e tentou correr as escadas abaixo. Eu a agarrei e ela disse que iria contar para a mãe dela. Tirei a roupa de Grace, deixando-a nua. Como ela chutou, mordeu e arranhou. Eu a asfixiei até a morte, então a cortei em pequenos pedaços para poder levar a carne para meus aposentos. Cozinhei e comi aquilo. Como era doce e macia seu pequeno lombo assado no forno. Levei 9 dias para comer seu corpo inteiro. Eu não tive relações sexuais com a menina, embora pudesse tê-lo feito se tivesse desejado. Grace morreu virgem. Ninguém quis acreditar que aquela carta era verdadeira. Todos ficaram chocados com a descrição fria de uma mente perversa narrando o assassinato da pequena Grace com tantos detalhes. Como se não bastasse o assassinato abominável, ele ainda enviou a receita, ele mandou uma receita de como ele cozinhou a criança, de como ele preparou, né, Grace Budd. Cada pedaço que ele comeu dela tinha lá uma receita para isso e estava anexada a carta, né? Todo mundo alegou que não havia normalidade naquilo, né? Então, dotado de uma postura extremamente profissional, apesar do horror com que leu aquelas palavras, o detetive King se ateve a detalhes relatados na carta que só podiam ser do conhecimento do próprio assassino. Era fato que Frank Howard levou queijos, Frank Howard, Albert Fish, tá? Levou queijo e morangos na visita que fez aos Budd, e a carroça na qual havia comprado foi inclusive localizada pela polícia e ficava no East Harlem, o que direcionou as investigações para aquele bairro.
A caligrafia da carta endereçada a Delia Budd também foi comparada à resposta ao anúncio colocado no jornal por Edward, irmão de Grace, em 1928. O tal Frank Howard, 6 anos antes, respondera ao jornal Western Union e com certeza se tratava da caligrafia da mesma pessoa. O envelope que continha a carta também foi examinado como evidência. Ali foi encontrada uma pista crucial, um pequeno emblema hexagonal com as letras NYP, CBA, que pertencia, na tradução, à Associação Beneficente de Motoristas Particulares de Nova York. Então, com a cooperação do presidente dessa associação, o investigador, né, o King, ele chamou para uma reunião de emergência todos os membros para ser comparada a caligrafia, né, para ser examinada a caligrafia de todos eles. Então, como nenhuma delas combinou positivamente com a do assassino, o detetive King contou a todos a história do crime contra Grace e pediu aos presentes que, se alguém tivesse levado à associação algum papel de carta ou envelope timbrado e dado para outra pessoa, que por favor se apresentasse e relatasse à polícia o acontecido. Um jovem porteiro admitiu que pegou 2 folhas e alguns envelopes e levou para casa. Ao interrogar a senhoria da pensão onde ele morava, a polícia descreveu o suspeito Frank Howard. A expressão de surpresa da senhoria não deixava dúvidas de que ela sabia de quem se tratava. Era a exata descrição do homem idoso que morava ali por 2 meses e tinha saído da pensão há apenas 2 dias. Esse inquilino se chamava Albert Fish. E a senhoria mencionou que ele pediu que guardasse a carta que seu filho mandaria para ele de onde trabalhava. Né, o lugar chamava Civilian Conservation Corps, na Carolina do Norte. O filho do Albert mandava dinheiro frequentemente para ele, né, pro pai. Então, como ele mandava esse dinheiro, né, provavelmente eles iriam usar, o investigador, o detetive, né, o King, iria usar esse contato para poder, né, pegar o Albert Fish. Então, depois de dias, né, o correio avisou a polícia que deteve uma carta para Albert Fish. Depois de a carta chegar, nada de ele aparecer, né, e o detetive ficou até pensando que, né, pensou de uma forma de Albert Fish sendo mais esperto, de pensar que ele estava sendo investigado e o detetive King achou que tinha afugentado o Albert Fish, né, porque ele não mais contatou a senhoria, né, a dona da pensão que ele morava. Mas aí ele apareceu, né? Então, no dia 13 de dezembro de 1934, a senhoria telefonou para o detetive King dizendo que o antigo hóspede estava na pensão procurando pela carta. O velho homem que estava sentado tomando uma xícara de chá quando a polícia chegou, ficou de pé e, quando questionado, confirmou para King quem era. De repente, enfiou a mão no bolso e tirou uma lâmina de barbear. Sem perder tempo, já furioso, King agarrou sua mão e torceu-a rapidamente. E pensou, né? Agora eu te peguei. Um alívio. Vários homens da lei e psiquiatras acompanharam as confissões de Albert Fish. Elas foram censuradas com severidade para a imprensa por causa do seu conteúdo chocante e o que aconteceu na casa de estereocutagem com a criança, com a Grace, foi descrito por Fish na carta para a senhora Budd. Realmente isso ele descreveu mesmo, ele escreveu tudo aquilo e foi realmente tudo aquilo que aconteceu, segundo os relatos. Ao retornar ao local do crime com a polícia para o resgate dos restos mortais da menina, Albert, sem nenhum traço de emoção, observou o trabalho dos policiais impassível. O pai de Edward Budd, né? Tanto o pai quanto o filho também foram levados à polícia para identificar Fish como sendo a mesma pessoa que denominava ser Frank Howard. Apesar do descontrole dos dois, Fish não se alterou. Aquele estava longe de ser seu único crime. A ficha criminal de Fish não era pequena. Desde 1903, havia registros de prisões por furto, envio de cartas obscenas, crime de baixo poder ofensivo. Ele estivera internado em instituições mentais mais de uma vez. Durante o tempo em que toda a burocracia legal se realizava, houve uma surpresa no caso. Um maquinista que viu a foto do acusado no jornal veio até a delegacia reconhecê-lo como o homem visto por ele tentando calar o menino Billy Gaffney em fevereiro de 1927. No pátio de um prédio em Nova York, 2 meninos, ambos chamados Billy, as 2 crianças chamadas Billy, de 3 e 4 anos, brincavam tranquilamente aos cuidados de um vizinho de 12 anos. Quando a irmã caçula do vizinho acordou chorando em seu berço, ele entrou em casa para atendê-la. Ao retornar ao pátio, as 2 crianças, os 2 Billy, né, não estavam mais lá. O vizinho desesperado foi chamar o pai de Billy
né, a criança mais nova, que começou uma frenética busca pelo prédio. Só encontraram o Billy, a criança mais nova, né, no terraço da cobertura, e quando o pai perguntou a ele onde estava seu amiguinho Billy Gaffney, ele respondeu: o bicho-papão pegou ele. Ninguém ligou muito para o que disse a testemunha de 3 anos, considerando que aquele relato era apenas fantasia. Iniciaram uma busca nas vizinhanças, imaginando que o garotinho havia entrado em alguma fábrica do bairro ou caído no canal que se localizava perto do prédio. Mas as buscas não deram em nada. Por fim, um policial resolveu ouvir a descrição da testemunha, né, da criança, do Billy, da criança menor de 3 anos, sobre o tal bicho-papão. E a criança disse: ele era magro, velho, e o cabelo e o bigode eram acinzentados, ou seja, grisalhos. Apesar da clara descrição, os policiais não conectaram este caso ao do homem grisalho acontecido alguns anos antes. Tem que ouvir as crianças. Em julho de 1924, o garoto Francis McDonnell, 8 anos, brincava com seus amigos em frente à sua casa em Staten Island. A mãe, que sempre bajulava o filho, viu algumas vezes um homem velho, de cabelos e bigodes grisalhos, observando os garotos que brincavam. Certa tarde, o velho chamou Francis, que se afastou com ele enquanto os outros meninos continuavam jogando bola. Um vizinho distante diria depois que viu os dois entrando em um matagal, o velho atrás do menino. O desaparecimento desse garoto só foi percebido na hora do jantar. Seu pai, que era policial, organizou imediatamente uma busca. Então o menino foi encontrado na mata, debaixo de alguns galhos de árvore, agredido com brutalidade. Suas roupas haviam sido arrancadas, estavam despedaçadas e ele foi estrangulado com os suspensórios que usava. Foi surrado de uma forma tão violenta que os policiais concluíram que ou o velho frágil não era nem tão velho nem tão frágil, ou ele tinha um cúmplice. As investigações se concentraram na descrição feita pela mãe do menino sobre o velho que naquela manhã foi visto em frente à casa dela. Era idoso, esguio e tinha cabelo e bigode grisalhos. Os policiais o apelidaram de Homem Grisalho. Outra testemunha importante também compareceu à delegacia, um senhor de Staten Island, e identificou Fish como o homem que quis atrair sua filha de 8 anos para um matagal, localizado não muito longe de onde Francis McDonnell foi assassinado. A menina teria sido abordada apenas 3 dias antes do assassinato do menino. Fish também foi identificado como o homem que matou a menina de 15 anos Mary O'Connor, em Far Rockaway. Seu corpo foi encontrado em um matagal perto de casa em que Fish estava trabalhando como pintor de paredes. Depois de reconhecido, Fish confessou coisas impensáveis que tinha feito com Billy, a criança, Billy Gaffney. Inclusive forneceu as várias receitas que utilizou para comê-lo, assim como a família Bud, ele também fez esse relato, forneceu as várias receitas que utilizou para canibalizar esse menino. Não foi difícil concluir que estavam lidando com um possível molestador de criança. Os promotores do caso tinham a convicção de seu envolvimento em ataques a mais de 100 crianças, enquanto Albert, em suas confissões, alegava ter molestado mais de 400. Ele viveu em 23 estados americanos e disse ter matado pelo menos uma criança em cada local que morou. E o homem grisalho, então, foi encontrado. Era realmente esse. E com todas essas evidências contra Albert Fish, a única chance de ele não ser condenado à morte era ser declarado inimputável por psiquiatras forenses. Os psiquiatras da defesa o diagnosticaram psicótico paranoico. Já os de acusação o consideravam mentalmente são. Ainda tinha quem o defendia, O advogado de defesa James Dempsey adotou como estratégia tentar provar a insanidade de seu cliente. Queria demonstrar que Fish sofria de uma demência comum em pintores de paredes chamada lead colic, ou intoxicação por chumbo contido nas tintas antigas. Para isso, colocou no banco de testemunha todos os filhos de Fish, que relataram as autoflagelações do pai que assistiram durante toda a infância. Dempsey também chamou para depor pela defesa o psiquiatra Dr. Wharton, que relatou como no início dos trabalhos achava que Fish estaria mentindo, exagerando. Ou seja, no começo do trabalho desse doutor, ele pensou que ele poderia, ele era um psicótico, fez o que fez, mas teria exageros ali. Ele ainda acreditava que esse homem poderia ser incapaz de fazer aquilo, ou se fez, não tinha nenhum cerne no momento que estava fazendo, mas pelo jeito caiu por terra tudo que ele pensou, Então ele pensava que Fish estaria mentindo, exagerando sobre as histórias que contava, em especial quando revelou que durante anos enfiava agulhas em seu corpo, na região entre o ânus e o escroto. No começo ele descreveu como colocava e retirava as agulhas, mas algumas vezes enfiava tão profundamente que a sua retirada se tornava impossível. Depois dessa história, o médico decidiu colocar Fish à prova e solicitou
raio-x da região pélvica e foram encontradas pelo menos 29 agulhas em seu corpo. A defesa também argumentou que homens que cozinhavam e comem criancinhas não podem ser normais. Quando ele interrogou o pai de Grace, Dempsey teve a coragem de argumentar, o advogado dele ainda teve a coragem de argumentar que, afinal de contas, os próprios pais entregaram a filha para Fish, ou seja, ela não foi sequestrada. Os pais pegaram, confiaram, ali, entregaram, falaram, pode levar minha filha aí que a gente confia em você. Então, a culpa do acontecimento, do desfecho com a Grace, não era culpa do Fish. Eles ainda tivessem o advogado teve essa audácia, de argumentar que, afinal de contas, os próprios pais entregaram a filha para Fish. Na opinião dele, ela não havia sido sequestrada. E depois dessa alegação, a comoção foi tão grande entre os jurados e a plateia que o tribunal quase veio abaixo. E o pai de Grace soluçava sem parar. A estratégia da acusação, por intermédio do promotor Albert Gallagher, foi demonstrar que Albert Fish era mentalmente são. Apesar de ser um psicopata sexual, ele tinha clareza do que fazia, ele premeditava os crimes, comprando instrumentos para executá-los, e ao sequestrar e matar Grace Budd, tinha perfeita consciência de que agia errado. Fish, segundo a promotoria, era dono de uma memória ótima para a sua idade e tinha consciência absoluta de onde estava e com quem estava. Querer provar que aquele homem não sabia o que fazia na hora do crime para a acusação era quase um desaforo. Então Gallagher pediu que os funcionários da corte trouxessem a caixa com os restos mortais de Grace Budd. Em plenário, abriu-a e retirou o crânio da menina para que todos vissem. A defesa pediu um recesso imediato. E ao final do julgamento, desse julgamento controverso, Albert Hamilton Fish foi considerado mentalmente são e culpado pelos crimes de assassinato premeditado. No caso, ele foi culpado por assassinato premeditado. Ele planejava tudo o que ia fazer, com quem ele assassinava, como ele ia comer, ao passo que, uma pessoa para fazer isso não bate muito bem da cabeça. Por ser sadomasoquista, por gostar tanto de dor, de sofrimento, de tudo que ele vinha fazendo com ele, com os outros, ao longo dos anos, ele adorou ter sido sentenciado à morte em cadeira elétrica. Foi eletrocutado na prisão de Sing Sing, Nova York, em 16 de janeiro de 1936. Foram necessárias 2 descargas elétricas para matá-lo, pois as 29 agulhas alojadas em seu corpo ao longo de toda a vida causaram um curto-circuito na cadeira elétrica. Então, a última frase que ele disse sobre a eletrocução, provavelmente, creio que depois da primeira eletrocução, que ele pôde sentir alguma dor, mas não morreu, ele disse assim: a emoção suprema, a única coisa que nunca experimentei. Então, gente, esse foi o caso Albert Fish. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato e muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima.